Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui a lei da terceirização. Os nossos convidados são o empresário José Adriano da Silva, ele é sócio proprietário da MAV Engenharia e vice-presidente da FIAC, e a professora Rosana Nascimento, presidente do Sinteac e da CUT Acre. Narciso, eu tinha uma pergunta para fazer. Você quer fazer uma para a Rosana, né? Depois eu faço a minha. Pode fazer a sua. Eu vou me dirigir diretamente à Rosana, né? Eu estou estou fixado em você. Então manda aí. Primeiro, eu lhe considero uma mulher muito competente. Obrigada. E a prova disso é que você entra no sindicato da educação e se torna presidente. De tanta competência, chega a ser presidente da CUT, de todos os sindicatos. Faça um teste. Demonstre essa sua competência. Abandone as atividades sindicais, monte uma empresa e ofereça aos seus empregados os direitos que o senhor está defendendo. Ah, com certeza, pode ter certeza. Eu já tive funcionário em minha casa, que é com carteira assinada, com 13º, Não, com eu férias. não estou me reportando, é uma empresa, com 50, 100 funcionários. Pode ter certeza que não vou dar um passo maior do que minhas pernas para ferir direito dos trabalhadores. Então, seria muito contraditória. E nós defendemos um país justo para que os trabalhadores também possam crescer juntamente com o seu patronato. Não adianta a gente ter uma concentração de riqueza do capital e também não adianta os empresários querer um crescimento onde ele deixa pai de famílias que tem que ficar todo mês ali pelejando para pagar o aluguel, para comprar comida para os seus filhos somente com salário mínimo, que todos vocês sabem que é subhumano viver com o salário mínimo que tem hoje, com custo de vida. E quando todo mundo fica com raiva de movimento sindical, porque a gente defende esses direitos social, de dignidade para o cidadão, e dizendo que nós sabemos que a terceirização existe, que nós não temos como frear, mas nós precisamos regulamentar os terceirizados com garantia mas dos é isso que direitos todos querem. aonde não tem essa rotatividade, aonde quando o técnico do Ministério do Trabalho chegar lá na ponta, onde está ocorrendo o trabalho, encontrar pessoas com trabalhos análogos escravo, com condições precárias, com sua vida exposta ao perigo, inclusive de morte, e ele é um terceirizado. E de 10 trabalhadores que morrem no local de trabalho, 8 são terceirizados. Pesquisas demonstram isso. É difícil a gente fazer uma disputa, isso aqui é uma disputa de um projeto que está aí. E nós, no nosso entendimento da CUT e outras centrais, é que ele é prejudicial aos direitos trabalhistas e é um retrocesso para a classe trabalhadora. Nós precisamos que o nosso Brasil, além de desconcentrar renda, os nossos patrões, e dizer para o seu Adriano que nós não queremos que acabe as empresas, nós queremos mais empresas fortes, mas que possa dar dignidade para os seus trabalhadores, que eles possam ter a garantia que ele vai ter 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de trabalho na sua empresa. É claro que tem serviços que tem que ser terceirizado, mas mesmo esses que são terceirizados, tem que ter as garantias mínimas do trabalho. E se hoje ainda não está em vigor esta PL, que nós consideramos péssima para os trabalhadores, já existe a terceirização que já coloca os trabalhadores em péssimas condições. Contratos provisórios nesse estado se paga somente 90% do salário dos efetivos. Eu estou na mesma escola, trabalhando com as mesmas turmas, o meu colega ganha, digamos que hoje no inicial é R$ 2.010, o outro ganha R$ 1.800. Por quê? Eu tenho a mesma carga horária e exerço a mesma função. É até um crime. E o terceirizado é a mesma coisa, ele está lá num espaço, tem um colega que exerce a mesma função e ele ganha um salário menor e trabalha horas e horas além daquele. Então isso não é justiça social. Nós defendemos justiça social e este projeto ele não faz justiça social e não tem a garantia dos direitos como deve ser. Existe a CLT, ela não é cumprida, nós temos um monte de patrão que não paga encargos sociais, é preciso entrar na justiça, você imagine com esse PL. Agora, outra coisa, se observar, Narciso e Adriano, o projeto original, que é de 2004, ele previa uma terceirização completa de tudo, inclusive dos serviços públicos. Ele, pelas discussões, que o Congresso está aí exatamente para isso, é que ocorreram modificações, através de emendas, para aprimorar esse projeto. Mas se dependesse do deputado empresário que apresentou em 2004 esse projeto,
nós estaríamos terceirizando praticamente tudo. Todas as atividades, até atividade fim. Eu discuto a sua posição porque nós temos um Congresso eleito de forma legítima. Ele representa todos os setores da nação, inclusive os trabalhadores em muito maior quantidade. Não, no incentivo. Só se peço que você me ouça, por favor. Então, eu não estou dizendo que não vamos discutir as situações de reunir todas as condições e todas as pessoas interessadas para se discutir o que ela está achando que não tem, o que você está achando que não está presente nessa medida provisória, nessa lei. Ocorre que o que eu mais vejo prejudicial é essas inverdades de definir o empresário como um vilão de toda a sociedade, de todas as mazelas do país, tá certo? Não é bem assim. Não, isso aí não. O sacrifício que a gente faz, embora se coloque, como a Rosana colocou, há empresários sim que atrasam. Eu não vou discutir a condição de gestão, como eu falei aqui no início. Isso é a capacidade de gestão de cada um, que também deve ser discutida, deve ser melhorada e deve ser ampliada para outros setores, essa capacidade de gestão. Eu discordo quando você faz um exemplo de que você, como pessoa física, contratou uma doméstica. Não existe nenhum tipo de comparação. As terceirizadas por empreendedorismo, elas têm um tamanho menor e tem a legislação que permite que ela ela tenha benefícios fiscais. Mas isso não está em nenhum momento lá dizendo que ele pode precarizar o serviço dessa pessoa que está lá. Esse funcionário que está lá, por sua competência, ele vai se estabelecer, não só lá, ele pode ser muito bem contratado por outra. Se a gente pensar que essa situação se coloca de forma pontual, aí sim, isoladamente, a gente vai ter que pensar na permanência do posto de trabalho que ele está ali. Mas, em função de competência, eu não posso querer dizer que como você colocou, uma pessoa que está lá no setor público, vamos colocar assim, um professor, que está lá há 20 anos, e o outro que acabou de se formar, tem a mesma condição, a mesma maturidade, as mesmas competências, né, de gerir uma sala de aula que é complexa. Eu conheço, eu me formei também na área de matemática e eu sei disso. Então, há de se discutir esses detalhes. Mas não. Na educação isso é respeitado. Mas não marginalizar de forma banal, de forma assim, muito genérica, que todos os empresários que estiverem na terceirização, que forem terceirizadores, são vilões. Não pode, uma coisa dessa é uma infâmia. Eu acho que nunca houve afirmação desse. Não, mas o que se diz é trabalho escravo. Colocando como se nós estivéssemos tratando os empresários. Em nenhum momento nós dizemos isso. Não, é vocês, é o comentário. Não existe isso. O que nós discutimos é o prejuízo aos direitos trabalhistas com este PL. Em nenhum momento nós condenamos. Mas você está dizendo que isso já está acontecendo. Você existe isso. Hoje já existem essas práticas de não respeitar o direito dos trabalhadores e não ter a garantia. Para você prosseguir, vou fazer uma observação aqui, Rosana. Nós não estamos discutindo postura de empresário, nós estamos discutindo uma lei que está para ser aprovada, um projeto de lei, que, no nosso entendimento, é prejudicial aos direitos dos trabalhadores. E também discordo quando lá estão representantes de trabalhadores, tem sim, mas a maioria dos deputados foram eleitos com financiamentos particulares, que é claro que eles vão servir e trabalhar para aqueles que garantiram sua eleição. Permita-me. Tem um problema, o que o Narciso e você afirmou agora há pouco, que a empresa subsidiariamente, se o contratante não pagar... Solidariamente. Mas o entendimento do Supremo Tribunal Federal não é este. Não existe. Como? Em 2010, o Supremo Tribunal Federal disse que a administração pública, por exemplo, não pode ser responsabilizada pelo pagamento de obrigações trabalhistas de terceirizado. Isso é um entendimento que tem hoje no Supremo. Muito bem. Nós estamos falando de empresas privadas. Sim, eu quero que o senhor me mostre uma súmula em que ele especificamente diz que o empresário
nessa condição, não responde solidariamente. Eu gostaria que o senhor me mostrasse. Não existe. Ele não vai mostrar porque ele não eu tem. não estou aqui discutindo, desde o início eu falei que a terceirização no setor público é uma discussão à parte. Sim. Estou aqui para defender o empresário. Não, tudo bem. Eu estou tendo um motivo daqui, porque houve Não, claro, perfeito. Mas eu queria que o senhor voltasse apenas porque eu estou aqui. Porque nós estamos discutindo aqui, não é só o setor privado, nós estamos discutindo a terceirização dos serviços públicos, inclusive, que está sendo discutido lá. Certo, mas aí Lá não está se contemplando só a empresa privada, não. Não, mas enquanto empresário, mas enquanto empresário terceirizado do serviço público, é outra história. Aí a gente Rosana, sempre discute. faça outra Mas pergunta. quem não foi Dá uma responsabilizado, perguntinha aqui que eu estou não meio foi. preocupado. Se eu Nós- souber responder, eu lhe respondo. Nós temos hoje 41 milhões de empregados não terceirizados e todos eles pertencentes a sindicatos filiados à CUT. Estão todos assim já. Nós temos. Mas já mais de temos, 40% não é dos 13, trabalhadores. não é 13, é 14 milhões de empregados não terceirizados que não querem, só querem ver a CUT pelas costas, não são filiados à CUT. E essa parcela está crescendo em detrimento desta. Não há aí uma disputazinha de clientela sindical nessa história, não? Não, primeiro, no movimento sindical, nós não disputamos clientela. Disputa Nós não? disputamos pauta dos E trabalhadores. por que tanta briga com o menino com o Paulinho da Força e Companhia Limitada? É disputa de pauta De de, trabalhador. território, é como o galo. É diferente é você disputa de disputar território. um espaço, pode até ser disputa política, que em todo canto existe, mas quando nós estamos num debate desse, nós não estamos discutindo que a CUT é a maior central, que tem a maioria da base dos trabalhadores tá perdendo brasileiros na trabalhador. CUT. A CUT tem um diferencial das outras centrais, que nós temos uma organicidade de ter sindicatos filiados, participando, contribuindo, sobrevivemos com a contribuição dos sindicatos, diferente de algumas centrais que nós temos neste Brasil. Mas, infelizmente, em todo canto tem disputa. Tem disputa no mundo empresarial, tem disputa nos serviços públicos, tem disputa no movimento sindical, que é a democracia. Mas não significa, porque existem disputas políticas entre centrais, que nós não vamos estar discutindo uma pauta dessa que está no Congresso, que é prejuízo para a classe trabalhadora. Já tem outras sindicais que defendem. Se tem centrais que defendem, é porque ela tem uma compreensão do Exato. olhar do mundo empresarial. Ela não tem um olhar do mundo do trabalho, nas condições da questão de salário, condições de trabalho, saúde do trabalhador, dignidade de vida para o trabalhador. Não pensa um Brasil que possa crescer econômica e socialmente, onde todos possam ter vida digna. E lhe digo que, se tivesse posturas diferentes de políticos neste Brasil, o nosso Brasil era bem melhor, porque nós temos um país riquíssimo, em cultura, em economia, em patrimônio. Concordo. Infelizmente, existe uma concentração de renda muito grande e esse projeto demonstra isso claramente. Quando o patronato ele não quer abrir mão de garantia de emprego permanente, efetivo, a garantia de que até os próprios filhos possam concorrer a concurso público, nós temos serviços públicos que pagam 15 mil de salário. Eu gostaria que um filho meu tivesse a oportunidade de participar do concurso público deste. Rosana. Porque com este aqui pode estar terceirizado e ele ganhar um mísero salário mínimo. Então há disputas de central e isso é salutar. Eu acho até bom quando tem outras centrais disputando, faz com que a gente tenha mais afinco, mais determinação e está fazendo uma disputa na sociedade. E isso é disputa de sociedade. Para mim isso é muito claro. Eu acho ótimo que tenha disputa, que tenha alguém criticando a CUT, que tenha alguém querendo ver a CUT pelas costas, que a gente busca, está melhorando, está realmente mostrando que nós temos compromisso com a pauta dos trabalhadores. Não estamos disputando política, estamos disputando direitos trabalhistas. Na hora de disputar direitos políticos, a gente também disputa. Rosana, permite, você falou aqui em concentração Rosana, de riqueza. Direito é uma questão irreversível? Direito tem que ser irreversível? Em que sentido? O direito legalmente estabelecido não pode ser mudado?
Ai, Para pode aprimorar, ser para mudado melhorar. para Estou perguntando melhor. a Rosana. Para Direita, melhor. legal. Para melhorar. Para melhorar, Hein? não É. para retroceder. Para melhorar sempre, naquilo que né? nós E já quem é vencemos o e já médico estamos que, em outro que dá patamar. a receita, faz a terapêutica desse diagnóstico do que é bom e do que é ruim? O trabalhador que sente na pele, que sabe que não é possível sobreviver somente com salário mínimo, que sabe que se ele ficar desempregado, o filho vai passar fome, vai se envolver Eu com vou as concluir minha drogas. participação nesse programa É. hoje dizendo aqui, Rosana, É porque está terminando assim, né? quando se discute duas questões no Brasil, que é a educação, que é a pior do mundo, pior, não Já tem, foi, muito mais. a pior do mundo, dos 20 países da OCDE, é disparadamente a pior. E a mais cara. Pior é isso. A pior e a mais cara. E quando se discute estabilidade de emprego, a CUT foge, como o diabo foge da cruz, porque não quer botar numa mesa de discussão a meritocracia. O que é a CUT é contra? E acha que o professor que ensina bem tem que ganhar do tanto que o professor que ensina mal. Que é verdade, ó. Nós não defendemos a meritocracia. Isto é claro e é debate nacional. Então, quem não defende a meritocracia, defende a incompetência. Tem que assumir que defende a Não, incompetência. senhor, não é assim não. Primeiro, para discutir a educação, a gente tem que viver a educação, saber, sentir na pele o que é ser um educador. Não é a meritocracia que vai resolver o problema do patamar de qualidade no Brasil. É a qualificação profissional, valorização profissional. O senhor sabe que nós temos mais de 750 mil professores que poderiam estar trabalhando não estão, porque os salários são baixíssimos. Os piores salários de categoria é para o educador. Recebe o menor salário de qualquer profissional neste Brasil. É o dobro do da China, que fez a mais bela revolução educacional do mundo. Eu vou lhe dar um exemplo. Um PM aqui no estado do Acre, ele ingressa com ensino médio, ele ganha mais do que um professor com mestrado. Eu tenho mestrado. E se o meu filho ingressar na PM como soldado, ele vai ganhar mais do que eu. E o Brasil vive isso. Não existe valorização profissional. E educação não se faz só, vou dar um prêmio se você fizer isso ou aquilo outro. Não funciona dessa forma a educação. E a educação hoje, a sociedade atribui todos os problemas sociais ao educador. Se o filho é mal educado em casa, a culpada é do Mas permita, porque nós estamos discutindo a questão então, de isso CUT, aí eu acho que não é o problema caso. do Brasil. O problema da CUT não é o caso. Vamos lá, para encerrar. Só, tá. Não, é Yasmin, porque vai encerrar. assim, Estamos criou uma encerrando o situação programa. no Brasil e aqui no estado do Acre, que a CUT é que tem que ser responsável por todos os problemas do trabalhador e pelos problemas sociais. Eu queria só Se tem fazer uma um coisa que comentário, não se você me aceitamos, permitir, a Rosana. culpa é da central. É o seguinte, você falou em concentração de riqueza, né? O Brasil vive isso. O problema é que a concentração de riqueza, ela é inclusive regional. Nós temos regiões como a nossa, Norte e Nordeste, que são regiões aí também empobrecidas, ao contrário da região Sul e Sudeste, né? Que precisam ser consertados, que o Brasil jamais será uma grande nação enquanto tiver essas regiões extremamente pobres. Então a concentração não é só uma concentração de empresários que ganham dinheiro, não. É também concentração de riqueza em determinadas regiões do país. Ok, acabei nem fazendo minha pergunta. Rapidinho, vou fazer para o Adriano. O projeto foi na quarta-feira adiado. A reunião das lideranças ali, o Eduardo Cunha achou que talvez não fosse aprovado. Renan Calheiros já disse que não passa no Senado. O PSDB já retirou o apoio. O que você acha? O projeto sai ou não? Veja bem, a princípio, a gente já teve uma grande vitória, foi trazer isso para se discutir, para se começar a fazer um diálogo do ponto de vista do entendimento. Com relação à paralisação, vamos dizer assim, desse projeto lá, ele vai ser danoso sobre todos os aspectos. Isso a gente vai insistir nessa defesa, por conta de, pelo menos, se colocar ele em discussão, já é uma vitória para a gente. Agora, sem dúvida, foi suspenso ontem por uma questão realmente... Na quarta. Na quarta-feira, né? Isso. Por uma questão de bom senso do presidente da Câmara, por entender, ele não afirmou, por entender que estaria apertada essa situação, mas ainda a favor
da aprovação. E se colocou em possibilidade as discussões da mudança de texto, que seria por essas intervenções dos parlamentares na próxima semana, né? Eu não vou discutir uma coisa que se o presidente do Senado fosse ele o determinante em termos de número de votos. Eu sei que ele tem muita condição de induzir votos, mas eu não diria que ele pode falar pelo plenário inteiro, né? Eu acho que a gente vai para o convencimento, a gente vai para a discussão, sim. Temos certeza que a gente vai conseguir convencer de que nós estamos fazendo uma proposta para melhorar essas relações trabalhistas e não o contrário. Estamos dispostos, entendeu, a fazer todo tipo de debate, como a gente está aqui, sem receio nenhum de estarmos defendendo aquilo que é interessante para a gente, tá certo? Então, do meu ponto de vista, aqui do nosso Estado, a gente está fazendo o nosso esforço de fazer essa discussão sobre todos os níveis, não só voltado para a questão do empresário, mas sobre todos os níveis a terceirização ela tem que ser discutida, tá certo? Tá certo. Estamos chegando ao final, Rosana, 1 minuto para suas considerações finais. Com o Narciso. Mas dizer que a Central Única dos Trabalhadores e os seus sindicatos filiados vai persistir fazendo mobilizações, pressionando o Senado. Nós já tivemos resultados positivos. Já estão discutindo emendas nesses projetos para ocorrer mudança. Já suspenderam a votação, não é porque o tempo estava curto, é porque a classe trabalhadora foi para a rua, foi questionar, foi pressionar, e este é o papel do movimento, e a classe trabalhadora não pode dormir nunca para não perder direitos conquistados com muita luta. E nós aceitamos, Narciso, todas as críticas. Nós sabemos que a CUT incomoda muito, porque nós jamais nos acovardamos em fazer a disputa da sociedade, em buscar uma sociedade mais justa, desconcentrar a renda, distribuição de renda para a classe trabalhadora, vida digna para os trabalhadores, quem faz esse Brasil crescer. Quem trabalha é a classe trabalhadora, que está lá arrochando o parafuso, que está fazendo todo o trabalho para que o mundo cresça, se desenvolva, e é preciso distribuir isso também para eles, dar condições dignas para os trabalhadores, ele ter oportunidade de dar uma educação melhor para os seus filhos, porque não adianta eu colocar um filho na escola se eu não posso comprar um tênis para ele, não posso comprar um material, não posso oferecer outras coisas a não ser ele ir para a escola. Precisa de lazer, de moradia, de moradia, que é habitação, precisa de outras coisas que qualquer pessoa, cidadão, precisa. Porque aqui eu não consigo sobreviver com 15 mil reais e o trabalhador consegue sobreviver com um salário mínimo. Isto é ser muita falta de solidariedade com o próximo, com o ser humano. Porque é indigno viver com salário mínimo e mais indigno ainda viver numa rotatividade de emprego. Eu hoje ser empregado, amanhã ser desempregado, não saber o que oferecer para o meu filho que precisa comer todo dia, vestir. Então o Brasil precisa ter um pouco mais de solidariedade, considerar a classe trabalhadora, ter salários dignos, e o Brasil tem capacidade para isso. E digo que não é essa PL 43 que vai resolver os problemas da relação trabalhista, do direito trabalhista. Precisamos ter uma regulamentação da terceirização, mas garantindo direitos trabalhistas, manutenção de emprego e que realmente o trabalhador possa ter segurança no trabalho, saúde e proteção de seguridade social. Narciso está se coçando aqui para falar. Não, eu queria apenas aqui, de público, aqui, reafirmar minha profunda admiração à Rosângela. E termino pedindo a Deus que dê muita disposição para eu sempre poder reagir contra as equivocadas doutrinações que ela tem feito como presidente da CUT. José Adriano, 1 minuto para as considerações finais. Eu queria agradecer, a oportunidade. Eu acho que não é todo dia que a gente tem condições de fazer um debate de forma equilibrada aqui, ouvir exatamente as posições contrárias, porque eu acho que esse é o pilar da democracia, a gente ter condição de ouvir e ser ouvido, sobre todos os aspectos. Eu imagino que nós estamos no caminho certo, tá certo? O primeiro momento que a gente trouxe a discussão da possibilidade de terceirização, infelizmente, ela não vem com a clareza das discussões de rua, das discussões de plenário que eu presenciei lá numa oportunidade, em condições de se fazer com a orientação correta
de que a terceirização ele está visando, não é o lucro desmedido, tá certo, de determinados empresários, de forma nenhuma, é a melhoria da competência, é a condição de se ter habilidades definidas e capacitações definidas para todos os trabalhadores, para todas as pessoas, porque o empresário também é quem responde por essa capacitação, né? Então a terceirização em si, ela traz isso no seu bojo. A discussão da 4330, ela é salutar sobre esse aspecto. Nós não estamos de maneira nenhuma dizendo que o trabalhador não tem o direito a se manter no trabalho, a ter sua permanência garantida, a ter seus direitos trabalhistas. É o contrário. Inclusive no bojo, no texto está previsto uma retenção para dar essas garantias, tanto das questões indenizatórias, tá, como as questões de direitos trabalhistas, como a preservação do posto de trabalho e como incentivo à capacitação. Ok. Meus agradecimentos aos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, professora Rosana Nascimento, o empresário José Adriano, e a você que todas as sextas-feiras agora, a partir de 18h30, nos assiste aqui pela TV Rio Branco. Lembrando que há o reprise deste programa aos sábados também às 18h30. Na próxima sexta estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.